Olá pessoal, professor Paulo Polinário. Vamos lá para a continuação aí da resolução da AP2 de Métodos Quantitativos 2 do semestre 2025-2. Agora a questão 9. Tá? Uma pesquisa coletou dados sobre funcionários de farmácias da cidade da. Os dados amostrais do número de horas semanais trabalhadas pelos funcionários de diversas farmácias são apresentados na tabela abaixo. Aí tem um quadro de números aqui, uma tabela de números, na verdade. Uma tabela porque está aberto, né? Bom, sabendo que o desvio padrão é de 7,9 horas e para um nível de confiança de 99%, o número médio de horas trabalhadas pela população está entre pontinho, 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 né? Para completar ali o intervalo. No caso, pessoal, o que nós sabemos, né? Que o intervalo, ele nada mais para uma média, ele é a média, perfeito? Mais ou menos um exame aqui. O que é esse E? Esse camarada aqui é a nossa margem de erro. Conferir. Margem de erro. E como que é calculada essa margem de erro? A margem de erro E, ela é igual a Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz quadrada de n, que é o tamanho da amostra. Tá bom? Então, nós vamos precisar do z de alfa sobre 2 para um nível de confiança de 99%, né? Vou colocar aqui, ó. Quais são os dados do problema? Dados. O 1 menos alfa, que é o nível de confiança, ele é igual a 99%. Tá? E como é alfa sobre 2, se 1 menos alfa é 99%, o alfa é 1%, né? Então, alfa é igual a 1%. Então, o z que a gente vai procurar é o z da metade de 1%, ou seja, o z 0,05. Tá? Daqui a pouco a gente vê quanto que vale o z 0,05. Mas o que nós temos? Que o desvio padrão é 7,9 horas. O menos alfa está aqui, né? De confiança. O desvio padrão, que é o sigma, ele é igual a 7,9 horas. Tá? Falta a média, né? A média. Por isso que ele deu, na verdade, nós temos falta o N e a média, né? Quem é o N e quem é a média? As duas coisas que faltam. É só uma moto aqui, um fio de rapariga aqui. Um barulho. Tá vendo que eu estou estudando? Então, falta a média e falta o N. Bom, vamos lá então para a tabela de números, beleza, pessoal? Aqui, ó. Mudar a cor aqui. A gente vai somar todos esses valores para poder calcular a média. Nós temos 4 aqui, né? 4 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então eu sei 10 vezes 4, já sei que o meu N é 40. 40. E qual que é a média?
Para calcular a média, a gente vai somar esses carinhas todos. Vamos pegar aqui a calculadora para agilizar nosso trabalho. Beleza. Tá aqui, vamos somar esse povo todo. Vou somar aqui na linha, tá, pessoal? Para poder facilitar a nossa vida. 30, vou somar cada um desses valores aqui, tá? 30 mais 26 mais 33 mais 26 vezes 2, 52 mais 33 mais 31 vezes 2, 62 mais 21 mais 37. Igual aqui a 294. Então, aqui na primeira linha eu tenho 2, 9, 4. Vamos somar a segunda linha ali. 27 mais 20 mais 34 mais 35 mais 30 mais 24, 54 mais 38 mais 34 mais 39 com 31 vai dar 70. Isso é igual a 312. Segunda linha aqui, 312. Somar a terceira linha, 22 mais 30 com 23, 53 mais 23 com 31, 54 mais 44 com 31, 75 mais 66, né? 33 mais 33 mais 26 igual a 296. E a última linha, poderia somar também por colunas, tá, pessoal? O colega que disponibilizou essa prova, ele somou por colunas isso aqui. 27 mais 28, 27 mais 28 mais 25 mais 35 mais 23 mais 32 mais 29 por 31 vai dar 60 mais 25, 27, 52. Beleza? 282. Agora vamos somar aqui, ver quanto é que vai dar. 294 mais 312 mais 296 mais 282. Isso é igual a 1184. Beleza? 1184. Então, qual que é a média? Média. Vou calcular até aqui, ó, do lado aqui, ó. Vou calcular aqui, ó. Média. X barra. Somatório de xi, né? Somatório de todos os valores dividido por n. Ou seja, 1184 dividido por 40. Calculadora. Dividido por 40, 29,6. Então é a nossa média. 29,6. Beleza. Essa é a média. Então vamos escrever a nossa média aqui. R$ 29,6. Agora
Falta a gente estabelecer o Z005. Quanto que é esse camarada? Vamos lembrar aqui, pessoal, mais uma vez, como que determina esse Z de 29, de 0,05 na nossa querida distribuição normal. Tá? Aí a forma de sino, né? Ó, eu tenho aqui, ó. Aí, deixa eu voltar aqui. Beleza. O que acontece, pessoal? Temos duas caudas, né? Essa parte aqui, mais essa parte aqui, dá 1%. Então, aqui é 0,05. E aqui também, no caso, 0,05. Agora, qual que é o número Z aqui? Aqui é 0, tá, pessoal? E esse camaradinho aqui é 0. Aqui é quanto? Bom, na verdade, a gente está utilizando a distribuição normal acumulada, né? A normal padronizada acumulada. Vamos achar isso aqui na tabela. Bom, é esse pedaço aqui de verde, tá? Mais esse outro pedaço aqui, vou deixar de branco aqui, os dois juntos, esse meio todo, é o 99%. Tá? 99%. Qual que é a metade de 99? Vamos lá. Vamos usar a calculadora aqui. 99 dividido por 2 vai dar o quê? 49,5, né? Qual que é a metade de 0,99? 0,495. Ou seja, esse pedaço de verde aqui é 0,495. Tá? Já sabia, né? Que é a metade menos 0,05, né? Tá? Para fazer dessas duas formas. Ou pega metade de 99%, ou pega meio, que é a parte direita toda aqui, ó, toda essa parte aqui dá meio, menos 0,05. A gente pode também considerar que tem um zero aqui, ó, 0,4950, né? Ou seja, isso aqui é 49,5%, tá? Essa parte de verde aí. Então vamos lá na nossa tabela da distribuição normal, de 0 até Z, que é aquele pedacinho verde lá, tá? Quanto que vale? Eu vou procurar o 0,495 aqui, tá certo? Cadê o 0,400? 0,49, 305, 0,49, ó, aqui, ó. Aqui é 0,49492, aqui é 4950, tá? No meio do caminho entre esses dois aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem é que tá aqui? Ó. Tá perto do 7, né? Tá entre 7 e 8, na verdade, não é isso? De quem? Ó, 2,5. Então, é 2,575, que é a metade entre 7 e 8. Tá? 2,575. Então, volta lá. Quem é aqui é o zero. Quanto vale esse número aqui? Ó? 2,575. Esse número aqui. Tá? Então, o Z de 005 é 2,575, que é o que o professor falou para memorizar, né? De 99%, o Z crítico, né? O Z de alfa sobre 2 é 2,575.
Daí, pessoal, usando o desvio padrão e o N, mais o Z, a gente já consegue calcular o erro aqui, tá? Vamos fazer isso agora. Qual que é o erro, então? Beleza. Erro é igual. Vou subir aqui um pouquinho para ver a forma. Ó, Z de alfa sobre 2, 2,575 vezes desvio padrão 7,9 dividido pela raiz quadrada de 40. Tá? Calculadora agora. Vai ter branca nessa conta aí. Ó, 7,9. Tá aí. 7,9 dividido pela raiz de 40. Esse número maluco aí, 1,25 aproximadamente. 1,249, blá, blá, vezes 2,575, que é o Z de alfa sobre 2. 3,216, etc. Vamos colocar aqui com 3 casas decimais, pessoal. Vou até esse 6 aqui, o próximo é 4, né? Então abandona. Não sei se está aparecendo o mouse aí, tá aqui, ó. Eu vou até aqui, ó, o 6. Depois é 4, aí abandono. Então, vamos lá. Erro, então, é igual a... Aproximadamente, na verdade, né? Aproximadamente 3,216. Tá? Estou usando aqui o critério de 3 casas decimais. Beleza? Está aqui o nosso erro. Qual que é, então, o intervalo, pessoal? O intervalo é x barra, que é a média, aqui, ó, 29,6, mais ou menos o erro. Então, vamos aqui, ó. X barra, mais ou menos erro, é 29,6 mais ou menos 3,216. A gente vai ter o limite inferior e o limite superior. Qual que é o limite inferior? 29,6 menos, né? A gente fala mais ou menos, mas é o menos que vem antes, né? Que é o valor menor, obviamente, tá? Então, 29, cadê? Não tá indo? 29,6 menos 3,216. Cadê aqui? 216. Ó, 26,384. Ó, aqui, ó. 26,384. E para a parte do mais. Aqui, ó. No lugar do menos aqui eu vou colocar mais. Tá? É igual a quanto? 32,816. Que é o limite superior. Beleza, então essa é a resposta, tá, pessoal? Aqui, ó. Quanto que deu? 26,384. Tá muito fraquinho essa cor aí. 26,384 e 32,816. Beleza. Aí a resposta da questão número 9, tá? Esse que é o intervalo aí. Na prova, eu colocaria assim, ó. Como intervalo mesmo, tá? 26,384, 32,816. Ou então escreve, né? Conforme tá lá. Entre esse valor e esse valor, horas aproximadamente. Beleza? Essa aí que é a resposta final.
Bom, vamos resolver então a questão 10 nesse vídeo também. A questão 10 da prova. Beleza. Vou dar uma sala de trabalho aqui logo. Beleza. Um pesquisador afirma que mais de 30% dos proprietários de telefone celular nos Estados Unidos usam seus aparelhos para a maioria de suas navegações online. Qual seria a formulação correta de um teste de hipóteses H0, né, hipótese nula, e H1, hipótese alternativa, para esta situação? Então, pessoal, muito tranquilo essa questão aí, né? O teste de hipótese para uma proporção, né, que tem aqui 30%. Então, qual que é a afirmação do nosso querido aí pesquisador? Afirmação do pesquisador. Ele afirma o seguinte, que a proporção, ela é o quê? Mais de 30%. Então, mais de, maior que 30%. Beleza? E qual que é o complementar disso, pessoal? O complemento. O complemento é P menor ou igual, perfeito? A 30%. Certo? Então, como que fica o teste de hipótese nesse caso? O teste de hipóteses. Vai ser assim. O que tem o sinal de igualdade aqui é a nossa hipótese nula, que é o H0. Então, H0 diz o seguinte, que a proporção ela é menor ou igual. Aí, pessoal, no lugar de 30%, a gente vai colocar 0,3. Que é a mesma informação, né, só que na forma unitária, né, na forma decimal ou unitária. E a hipótese alternativa, o H1, diz que a proporção é maior que 0,3. Beleza? É isso. Esse é um teste o quê? Esse teste, né, como é um teste de hipótese alternativa maior que um determinado valor, ele vai ser um teste o quê? À direita, né? Ele é unilateral à direita. Beleza? Essa aqui é a resposta da questão 10. Vou diminuir aqui a fonte que ficou. Muito tranquilo, né? Tá aí. Resolvida a questão 10 da prova. Beleza, pessoal? Isso aí. A gente volta aí, se possível, com mais questões.